Muito bem, vou imitar aqui o meu colega Felipe Garran e eu vou falar dos fundos multimercados campeões do ano, olha só. E aí, até agosto, né? Eu tô considerando a janela aí de 1º de janeiro até o 31 de agosto. Agosto termina em 31, né? Então, até dia 31 de agosto. Deixa eu só silenciar aqui o meu computador para não ficar com ruídos. Muito bem. Então vamos lá, quero falar dos campeões, os fundos multimercado que tiveram a maior valorização até agora no ano, né, até o fim de agosto. E quero explicar primeiro os critérios aí para isso, né? Quais critérios eu usei? Qual foi a minha metodologia? O que eu considerei aqui importante, né? Primeiro, eu vou comparar aqui as rentabilidades de fundos abertos, né? Não considerei fundos que estão fechados para captação. Nem considerei aqueles fundos, se bem que não tem multimercado, ETF, multimercados, né? Mas considerei só fundos abertos. Fundos acessíveis a todos os investidores, né? Então eu excluí, vou mostrar o que eu excluí da amostra aqui, né? E fundos criados até 31 de dezembro de 2020, para, enfim, ter um pequeno histórico aí já de gestão, né? Para a gente poder, então, fazer essa análise. O que eu tirei da amostra aqui? Os fundos master, né, ou feeder, que são aqueles fundos que não estão acessíveis para o investidor pessoa física, né? Na verdade, eles são fundos que têm como cotistas outros fundos, né? Os fundos de cotas vão lá e investem no fundo master. Eu tirei esses da amostra, tirei fundo exclusivo também, tirei fundo fechado e tirei fundo com menos de 50 cotistas e os que têm taxa de administração inferior a 0,10%. Por duas razões. Eu tirei fundos com menos de 50 cotistas para que eu conseguisse limar da amostra o máximo de fundos master possível, né? Então, acaba saindo um ou outro fundo com pouco cotista, mas o benefício disso é maior, né, do que o custo. Então, tirei aqui fundos com menos de 50 cotistas para conseguir limar os fundos master. E pela mesma razão, fundos com taxa inferior a 0,10, porque normalmente um fundo que tem um fundo multimercado com uma taxa muito baixa costuma ser um fundo master, né? E aí os fundos de cotas investem nesse fundo master e aí repassam essa taxa de administração para o cotista, mais a taxa do próprio fundo de cotas. Então esse foi um jeito de tratar a amostra aí e deixar os fundos, só fundo multimercado aberto, disponível para qualquer tipo de investidor, né? Então eu tirei aqueles que são para investidores qualificados e aqueles que são para investidores profissionais. Depois, mais para frente, eu posso fazer um ranking só considerando esses fundos, mas eu procurei aqui colocar na amostra só fundos abertos para todo tipo de investidor. Então vamos lá, esses aqui são os fundos que têm a maior valorização até agosto nesse ano, né? Então a gente tem aqui 5 fundos, eu fiz um top 5 aqui. O Ash Theta, fundo multimercado com 95% de valorização, olha só, bem descolado aí do segundo lugar. Você vê aqui que no segundo lugar tá todo mundo mais ou menos embolado aqui, tipo final de 100 metros rasos, né? Mas o Ash aqui seria o Bolt, né, da amostra, tá lá na frente aqui batendo recorde, certo? Aqui só ficou o porcento aqui, mas não tem porcento, né, no índice de Sharpe, escapou aqui na montagem da tabela, esquece esse porcento aqui. A gente tem aqui o índice de Sharpe desses fundos com bons índices de Sharpe para os últimos 12 meses, né? Isso significa que eles estão conseguindo entregar um retorno interessante para o investidor com base no risco que eles estão correndo, né? Então, eu não estou analisando simplesmente o retorno, mas sim o retorno ajustado ao risco, ou seja, esse fundo está correndo esse risco. Será que está valendo a pena o retorno que ele está entregando? É isso que diz o índice de Sharpe. Esses fundos estão com um bom índice de Sharpe. O Helios Lux aqui, né, gestor de fundo é bem criativo para dar nome para fundo, né? Esse Helios Lux aqui, ele não tem o índice Sharpe de 12 meses porque ele foi criado em outubro de 2020, então ainda não deu os 12 meses, por isso que ele não tem o Sharpe, né? Mas o Sharpe dele, desde o início até agora, tá mais ou menos uns 3, qualquer coisa lá. Então, o índice de Sharpe é bem alto, né, para fundo multimercado. Muito bem, agora eu queria falar rapidinho aqui sobre cada um desses fundos, porque tem uma história legal para contar. Eu vou começar pelo segundo lugar, vou só dar um panorama dos fundos, né? Então, começando pelo segundo lugar, que é esse trend imobiliário americano, né? Esse fundo aqui, ele está
acessível para qualquer investidor, certo? Você não precisa ser qualificado para aportar seus recursos nele, e ele vai te dar acesso a 180 fundos imobiliários negociados na Bolsa Americana, olha só. Então, se você quer investir no exterior e ainda, além de diversificar geograficamente, ainda ter acesso ao mercado imobiliário americano, esse fundo aí é uma opção, pode ser uma opção interessante, né? Então ele é gerido pela Asset da XP. Esse é um fundo que oferece proteção cambial, ou seja, ele não vai estar exposto à variação do dólar. O gestor vai usar derivativos na carteira para proteger de variação cambial. E tem uma taxa de administração que, para um fundo multimercado, está barata, né? Uma taxa de administração de 0,5% ao ano e um aporte mínimo que torna ele bastante acessível, né? A partir de R$100, o investidor consegue se expor a esse mercado, certo? Então tá aqui um gráfico rapidinho mostrando aqui o desempenho desse fundo, né? Desde meados ali de 2020. O fundo tem como benchmark o CDI, então você vê que é um fundo que está superando bem o CDI. É verdade que esse fundo é um fundo de renda variável, né? Ele investe nos REITs, lá que são os fundos imobiliários americanos, então a probabilidade dele ter um desempenho acima do CDI é maior, é verdade isso, mas o fundo tem aí então um desempenho bem acima do CDI. O fundo que ficou em terceiro lugar, para você conhecer, é esse Helios, ou Helios, sei lá como é que pronuncia isso. Lux é um fundo long bias, ou seja, a estratégia dele é a seguinte: o fundo ele predominantemente vai estar comprado em ações, é um fundo que tem foco em mercado de ações, mas tem outras coisas na carteira, tem título de renda fixa também, título público, né? E alguns derivativos também. Mas o foco dele é ações. E a maior parte da carteira do fundo, a maior parte da posição, ela está comprada em ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Já vou explicar isso melhor. Rapidinho, características do fundo, gerido pela Helios Capital. Então, a estratégia é essa aqui, né? As posições compradas são maioria, por isso que o fundo tem o nome de long bias, ou seja, o viés dele é comprado em ações. Mas esse fundo também pode ter uma parte vendida, né, shorteada, em ações que ele acredita que vão desempenhar mal. Então, ele aluga essas ações, vende no mercado, espera cair, recompra. É assim mais ou menos que funciona o short, ou pode fazer isso via derivativos também, apostando na queda. Mas, basicamente, então, posição predominante comprada em ações, mas alguma parte da carteira ali também vendida. Tem uma exposição que é um pouco menor também em ações do mercado norte-americano, então esse fundo é uma maneira de você se expor a ações do mercado americano. Taxa de administração de 1,85%, o aporte mínimo é um pouquinho maior, mas ainda é bem acessível, né, para os investidores. A partir de R$1.000 você consegue aplicar seus recursos nesse fundo. E aqui um gráfico dele de desempenho, o benchmark dele também é o CDI, né? O fundo performando bem acima aí do CDI. O quarto lugar também, olha só, mais um fundo aqui exposto ao mercado americano, né? Então não é surpresa que esses fundos estejam bem ranqueados aí entre os vencedores do ano, por estar exposto ao mercado americano, com desempenho aí nos últimos meses que tem sido bom. Então, mais um fundo aqui exposto ao S&P 500, que é o principal índice de ações do mercado americano. É um outro fundo gerido pela XP Asset. Esse aqui, como é que é a estratégia dele? Ele vai se expor ao S&P 500 comprando contratos futuros desse índice. Então, basicamente, a exposição é via derivativos, mas na Bolsa Brasileira, né? Negociados aqui na B3. Esse fundo também oferece proteção cambial, ele não expõe o investidor à variação do dólar, ele faz a proteção da carteira. Mais um fundo com uma taxa de administração que é baixa, considerando um fundo multimercado, né, barata, 0,50% ao ano, e um aporte mínimo de R$100, você consegue aplicar seus recursos. Então tá aqui, esse aqui é um fundo que segue o S&P 500, então eu coloquei aqui a comparação, né? Você vê a curva azul aqui é o CDI, acho que vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu mostrar aqui com o apontador.
Aqui, a curva azul é o CDI, certo? Essa curva aqui. E a curva, acho que é roxa, né? E a verde são o fundo e o S&P 500. Você vê, então, bem correlacionado. Não é de surpresa, né? O fundo que acompanha aí o desempenho do S&P 500. Legal, então esses são os quatro, o segundo, terceiro, quarto. Agora vamos falar do quinto, que é um fundo, outro fundo que acompanha o S&P 500. Esse aí é gerido pela Abram, né, a Bradesco Asset Management. É um fundo que também oferece proteção cambial, taxa de administração de 0,5%, aporte mínimo de R$100, e está aqui o desempenho dele em relação ao S&P 500, também bastante próximo, bem correlacionado, né, acompanhando a rentabilidade do S&P 500. Beleza, esses foram os quatro fundos. Eu queria falar agora do primeiro. O primeiro fundo que valorizou mais de 90% aí no ano, né? E aí você pensa no seguinte, né? Puxa vida, um fundo que valorizou 90% no ano é um fundo interessante. Eu vou aplicar meus recursos nesse fundo, porque olha isso, né? Olha a valorização que esse fundo está dando no ano. Quando a gente fala em fundos de investimento e análise de fundos, eu sempre costumo falar nas minhas aulas, né? Que você deve verificar o histórico de rentabilidade, mas você deve procurar entender o que está acontecendo com a carteira desse fundo antes de colocar os seus recursos nele, né? Então vamos falar aqui do primeiro fundo, que você já vai entender o que eu quero dizer. É o Ash Theta Fundo Multimercados, 90,5% de janeiro a agosto, né? Eu coloquei aqui um multimercado diferente de uma gestora briguenta. Esse briguenta aqui está entre aspas, porque obviamente é uma brincadeira, é um briguenta no bom sentido, você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá, é um fundo que é gerido pela Ash Capital. Qual que é o objetivo dele? Superar o CDI com baixíssima correlação com outros índices financeiros. Então é um fundo que intencionalmente não quer acompanhar, não quer ter correlação alta com dólar, com Ibovespa, com S&P 500, com inflação. Ele quer estar com baixa correlação com essas principais, com esses principais benchmarks aí financeiros, né? Ele tem uma taxa de administração de 2% ao ano, aporte mínimo de R$5.000 e também está aberto para qualquer tipo de investidor. Agora dá uma olhada aqui no gráfico desse fundo, né? A gente vê que é um fundo que ele começou lá em 2016 e ele vem acompanhando o CDI aqui, num desempenho acima do CDI a partir mais ou menos aqui do começo de 2017, mas um desempenho ali junto ao CDI, um pouco acima. Teve aqui um momento de volatilidade, né, que corresponde ao começo do agravamento da pandemia, né? E aí você vê aqui esse fundo performando um pouco acima do CDI, quando em abril de 21, abril desse ano, deu uma porrada para cima aqui. E aí tá a importância de você olhar com critério para o histórico de rentabilidade do fundo e buscar entender o que acontece, né? Se você simplesmente concluir que você vai aplicar o seu recurso num fundo que está rendendo 90,5% no ano, e você entende então que, vou atrás dessa rentabilidade absurda, você pode tomar uma decisão no mínimo precipitada. Você precisa entender melhor o que está acontecendo. Quando você vê o gráfico, então, você claramente tem aqui um evento que não é recorrente, né? Então a gente tem o histórico do fundo aqui desde 2016 e você não vê nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de fenômeno como esse aqui de abril de 2021. Então essa rentabilidade monstruosa no ano, ela é explicada com certeza por esse evento aqui, né? Em um dia só, a gente tem aqui essa valorização absurda, né? Então vamos entender qual que é desse fundo e o que aconteceu para esse fundo ter esse desempenho. Eu coloquei aqui que esse fundo é de uma gestora briguenta, entre aspas. Por quê? Porque essa gestora, a Ash Capital, ela se descreve como uma gestora que tem uma postura ativista no mercado de ações brasileiro. Qual que é a dessa postura ativista? O que isso significa, né? Então, a estratégia do fundo basicamente é buscar ações que estão subvalorizadas, ou seja, o gestor analisa as ações, ele entende que o preço de mercado dessas ações está abaixo do que deveria estar, do que deveria ser o valor justo das ações. Mas não só isso, ele também busca conciliar essa característica de estar subvalorizada
com o fato da empresa estar em alguma situação especial. Que situação especial é essa? Isso pode variar. Então vou contar só a história desse dia de valorização aqui, no qual o fundo valorizou 89%, a cota do fundo valorizou 89% em um dia, lá em abril de 2021. O que acontece então? Esse fundo ele compra ações de empresas e ele atua em favor dos acionistas minoritários, ou seja, ele vai brigar pelos direitos dos acionistas minoritários. O gestor dessa Ash Capital, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico certa vez e ele disse o seguinte: as empresas às vezes dão risada de que a gente vai atrás de brigar pelo direito dos acionistas, mas a partir do dia que eu compro ações de determinada empresa, não importa se foram R$100, se foram R$1.000, ou R$100.000, ou R$1 milhão, eu me torno acionista e eu tenho o direito de colocar ali minha posição como acionista minoritário dessa empresa. Então a gente vai brigar, sim, pelos direitos dos minoritários. Então em abril de 2021 a gente teve o caso da Smiles. Então o que estava acontecendo, né? A incorporação da Smiles pela Gol. A Gol, por uma série de razões, quis trazer a Smiles de volta. A Smiles é uma empresa de capital aberto, né, com ações negociadas em bolsa, e a Gol, que é controladora da Smiles, quis incorporar a empresa para se beneficiar do resultado da Smiles, para resolver algumas questões fiscais, enfim, por várias razões. E aí a Gol fez uma oferta de recompra de ações, de compra de ações, né, oferta pública de aquisições, oferecendo para os acionistas minoritários o valor de R$ 22,32 por ação da Smiles. Então a Gol ofereceu para os acionistas da Smiles R$ 22 por ação para comprar essas ações e para incorporar, então, reincorporar a Smiles. A Ash Capital fez um estudo e concluiu que o valor justo que deveria ser pago por ação da Smiles era de R$ 44,94. Você vê que tem uma baita de uma discrepância, né? O que explica essa diferença? A Ash Capital fez uma análise com base numa metodologia chamada fluxo de caixa descontado. Então, ela projetou o que a Smiles deveria dar de fluxo de caixa nos próximos períodos, trouxe tudo a valor presente e concluiu que isso trazido a valor presente valia R$ 44,94 por ações. Já a Gol usou uma metodologia diferente, principalmente tendo como base o valor de mercado da Smiles. Daí teve essa discrepância. E o Ash Capital começou a bater de frente com a Gol e negociar e apelar para que o valor oferecido para os acionistas minoritários fosse melhor, fosse mais próximo do valor justo. E aí, depois de bastante tempo de conversa, né, e o gestor teve uma reunião presencial com os executivos da Gol, a Gol fechou, então chegou no valor de R$ 27 por ação, então acima, né, do valor inicial, e os minoritários da Smiles aceitaram, então ficou definido que a oferta seria de R$ 27 por ação. O que aconteceu? Esse aumento da oferta para os acionistas minoritários é bem positivo para a Smiles, mas o investidor de Gol considerou que é negativo para a Gol. Afinal, a Gol vai ter que desembolsar mais dinheiro, eles iam ter que contrair dívida para conseguir pagar esse valor para os minoritários para reincorporar a Smiles. O que acontece então? Positivo para a Smiles, negativo para a Gol, a ação da Smiles sobe, a ação da Gol cai. O fundo comprou ações da Smiles, né, já estava comprado, na verdade, aumentou a posição comprada em Smiles e ficou short em ações da Gol, operou vendido em ações da Gol para se beneficiar com a queda dos papéis. Então ele ganhou nas duas pontas, Smiles subiu, Gol caiu, e o fundo em um dia só, em abril de 21, teve 81,34% de valorização em um dia só. Então, essa é a característica desse fundo, né? Então, isso explica o porquê de 90,5% de valorização entre janeiro e agosto. E aí, o investidor olhando para esse fundo, então, tem um pouco mais de critério para escolher, né? Afinal, esse não é um evento recorrente. Ele pode acontecer de novo? Pode, porque é uma característica da gestora. Vamos brigar pelos direitos dos minoritários. Mas, se eventualmente a gestora perde nessa negociação, vai ter um pequeno prejuízo,
porque as ações da empresa que está ali envolvida naquela disputa podem cair. Então o fundo pode ter um pequeno prejuízo. E você vê aqui no gráfico que a rentabilidade do fundo, ela está acima do CDI, mas nada extraordinário, você vai ganhar mais do que o CDI. Mas esse tipo de evento aqui, ele não é recorrente, ele não vai acontecer sempre, e você precisa estar ciente desse tipo de risco quando você vai aplicar nesse fundo. Se você quer conhecer, entra lá, iPlan.com.br, faz lá o seu perfil de investidor e vem bater um papo com a gente que a gente escolhe para você os melhores fundos. Beleza, Amanda? Falei mais que o Homem da Cobra no call de hoje, mas essa história é muito legal e eu queria contar para vocês. Boa semana, bom feriado e a gente se vê semana que vem. Até semana que vem, Du. Valeu.